Existem poucas evidências robustas do valor agregado da tecnologia digital na educação. A tecnologia evolui mais rápido do que é possível avaliá-la. Produtos de tecnologia educacional mudam a cada 36 meses em média. A maioria das evidências é produzida pelos países mais ricos. No Reino Unido, 7% das empresas de tecnologia ocupacional conduziram estudos controlados, randomizados e 12% usaram certificação de terceiros. Uma pesquisa entre professores e gestores em 17 estados dos Estados Unidos demonstram que somente 11% haviam solicitado evidências revisadas por pares antes de adotar a tecnologia educacional. Seja muito bem-vindo ao 17º episódio do Pode Acessar. Isso mesmo, hoje nós vamos falar do impacto da tecnologia na educação. Será que a educação ela se tornou melhor, mais eficaz, mais eficiente com o emprego da tecnologia? Bom, vamos descobrir isso hoje aqui com um convidado para lá de especial, professor Luizinho. Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, Rafa? É um grande prazer estar aqui com você, participando do seu trabalho e já deixando os parabéns pelo seu trabalho. Pô, professor, obrigado. Eu que agradeço aí ter aceitado o nosso convite, não é mesmo, Igor? Mandar um abraço pro Igor aqui, que conduz aí o podcast, é ele que, né, comanda aí essas câmeras, esse jogo de câmera. Igor, muito obrigado, seu trabalho é essencial, não é mesmo, Aliás, já me professor? conquistou, Igor. Tá de Tá de parabéns, viu? parabéns, Parabéns, né? né? É o Isso, cara, tô é o me sentindo cara. em casa, tô me sentindo bem à vontade. Bom, professor, antes da gente entrar no assunto principal, né, eu queria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, para Tá quem certo. está nos assistindo pelo YouTube, para quem está nos ouvindo no Spotify ou no Deezer. Fala um pouquinho aí de quem que é o professor Luizinho. Legal. É assim, o professor Luizinho começou a sua carreira como Bedel. 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 Para quem não sabe, inspetor de aluno. Comecei em abril de 85, Uau. aqui na Paulista. Olha só. No número 900, Praia da Gazeta, onde fica a sede do Objetivo da Unip, né? Sim. E minha formação, eu sou pedagogo, né? Tenho duas pós-graduações. Aliás, é muito engraçado. Eu tenho o curso de pedagogia presencial e o curso de pedagogia à distância. Tem dois Do mesmo no mesmo curso. curso. Coisa de louco, né? Vocês ficam falando, pô, esse cara, ele é louco. Mas eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, eu sou das pessoas que ajudou a implantar o IAD dentro da Universidade Paulista, tá? Legal. Aliás, eu entrei no Objetivo antes de nascer a Unip, que era a faculdade, né, paulista. E foi muito engraçado naquele momento, naquela reunião que estava acontecendo na Unip, o falecido professor Jorge Bri. Aliás, quero agradecer à família Bri, a professora Meire Bri, que foi uma das pessoas que me ajudou muito. Aliás, se eu falar o nome aqui, muitas pessoas me ajudaram, né? E, e foi muito engraçado que naquele momento eu já estava na educação, já tinha feito bastante coisa na educação, e por isso que eu fui convidado. E eu falo muito, eu falo pra caramba, né? Como professor, fala muito. Com um Eu, bom professor, né? tem que falar, né? Tem que Professor que não falar. fala, pelo amor de Deus, Pois né? é. E aí o professor Jorge Brito falou assim, pô, Luizinho, você tá quieto. O que tá acontecendo? Eu falei, não, meu negócio é sala de aula, tablado, contato com os alunos, com as pessoas. Aí ele falou, ele pôs eu em xeque. Vamos lá, tem um prato de picanha que você gosta. Tem um prato que você nunca experimentou. Como que você pode saber se esse prato é bom? Ele pôs eu em xeque. Aí o que que eu fiz? Aí eu fui fazer o curso IAD, conhecer à Isso distância. quando? Que ano isso? E isso daí nós estamos falando aí, vamos lá, aí 2000, eu já era formado em pedagogia, mais ou menos 2001, 2002, mais ou menos, quando Hum, começou o EAD dentro da 2001, Universidade 2002. Paulista, né? E Já aí eu tinha fui, EAD em 2001, 2002. já estava começando. Tanto para você ter ideia, eu sou mantenedor e coordenador de um polo da Unip. O meu polo é o quarto do Brasil todo, de quase 600 polos, e contendo até o polo no Japão.
Hoje tem Uau. EAD até no Japão. Tá? Uau. E aí, naquele momento, eu comecei a entender como que eu poderia ajudar. Fiz 2 pós-graduação, eu tenho pós em formação em EAD e em psicopedagogia. Para poder o quê? Ajudar. Agora, o mais engraçado dessa história, não engraçado, né? Que eu mostro para o meu aluno, é o grande desafio de estudar em EAD. Sim, É um desafio. sim. Mas se você souber usar essa ferramenta, você vai longe. E eu falo isso para as pessoas porque, assim, você não está completando 2 anos, meu pai faleceu, e antes de eu entrar em coma, ele pediu perdão para mim. Porque Por que ele, isso? Perdão. porque meu pai nunca me incentivou a estudar. Meu pai achava que o homem tinha que ser trabalhador, honesto, que eu acho que está certo, né? Claro. Família, princípios. Mas eu acho que não dava muita importância. E ele viu como o estudo abriu portas na minha vida. E isso eu sou muito agradecido a essas pessoas. Então, é o que eu já fui chefe de campus da Unip. Tudo que tem de Unip Objetivo na Zona Norte foi eu que montei. Que legal, E, né? professor. Parabéns pelo trabalho. Se eu contar também quem já foi meu aluno, a Mara Maravilha foi minha aluna, Olha os aí. filhos do Sérgio Reis, filho do Olha Renato só. Teixeira, filho do Salgadinho do Catinguelê. E o mais famoso, vamos dizer agora, tá, é o MC Daniel. MC É o Daniel. MC Daniel que está fazendo Esse- sucesso, né? Tá aí, Sim, né? sim. É Foi da, seu aluno foi meu, no EAD ou no presencial? no EAD, no No EAD, EAD, no EAD. EAD. Então, Sim. assim, é o que a gente tenta mostrar. Como eu estava falando para você, eu fui chefe de campus, né? Então, eu senti muita diferença do Uhum. presencial e do sistema EAD. Claro, o presencial, não vamos desmerecer, né? Porque, afinal de contas, tudo começou com o presencial. E eu falo muitas vezes para os alunos, o EAD, o ensino à distância, já existia no Brasil há muito tempo. Porque, na verdade, ele começou nos Estados Unidos, em Boston, né? Gosto, Entendeu? sim. E porque antigamente nós tínhamos aqueles estudos que você comprava o material na banca de jornal, né? E tínhamos também o Verdade. telecurso segundo grau Ah, da é. Fundação Roberto Marinho, né? Que você assistia em casa. Telecurso 2000? 2000 Telecurso e 2000. tá vendo, Não é né? da minha época, né? O pessoal que comentou Então, aí. e comentou, alguém falou. Então, hoje, o que que eu pontuo para o aluno? Que o ensino à distância é assim. O que que ele precisa ter? Disciplina. Muita disciplina, né? Sim, Mas até as vantagens, que nem hoje, vindo para cá. Olha o trânsito que a gente pega em São Paulo. sim, Você, verdade. você monta o seu horário, você tem a flexibilidade das provas, que as provas são presenciais, porém, assim, você pode escolher, faz conta, é de segunda a sábado. Você escolhe o dia, o horário e a disciplina que você quer Ficou bem fazer. flexível, né? Muito, muito. Flexível. Em relação ao presencial, não. Você tem que ir naquele dia, determinado para a universidade, naquele horário. Sim, sim. E eu falo um pouquinho mais, Rafa. Para as empresas, foi um bom negócio. Porque hoje você tem um colaborador que está estudando e tem flexibilidade de horário. Que isso é muito bom, Sim. né? Então, essas vantagens, e eu procuro lá dentro do Polo, dar dica até de como estudar, Interessante, né? né? Eu faço plano de estudo, qual é a primeira disciplina que tem que estudar, quanto tempo, como estudar. Então, a gente começa com a nossa experiência, mostrar algumas coisas que o EAD Sim. chegou forte. Hoje nós temos o curso EAD formato flex, que é os cursos de nutrição, enfermagem, né? Que está crescendo muito. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. O ser humano é um ser social, né? Então, ele precisa dessa interação, né? Daquela... até de Contato. contato, até de promover um network, né? De aquele ócio criativo na hora do intervalo. Isso no EAD não existe mais. É. E um ponto que eu queria te perguntar, por exemplo, você falou que a educação abriu portas para você, né? Eu faço das suas palavras as minhas, porque para mim também a educação me trouxe aonde eu estou hoje. Então eu conheci muita gente e vamos lá, e avançando e sempre estudando, né? O tempo todo estudando. Isso. Você mesmo é um professor, né? Já tem essa carreira enorme e olha só, e continua estudando. Aliás, eu estou fazendo outra graduação, estou fazendo gestão pública agora. Olha só aí, tá vendo? Depois você conta um pouquinho o porquê disso daí, tá? Tá, Depois você vou conta pra explicar, gente. vou explicar. E assim, eu sempre fui aquele aluno que eu tinha
eu sempre tentei me aproximar do professor, né? Acho que na sala de aula você tem essa questão da hierarquia do professor, né? Pô, o professor, ele tá um patamar, né, acima de você, pelo menos para quem tá ali como aluno. E às vezes aquele cara é inacessível. E eu tentava quebrar isso. Eu Eu falava, sei. não, eu vou lá conversar com esse professor, pô, vou entender melhor essa matéria com ele, vou entender com o que ele trabalha, como que funciona. É tanto que boa parte dos meus convidados aqui foram meus Que professores, legal, principalmente na parabéns. faculdade de Direito, Ai, que né? legal. Então, com o EAD, você acha que isso ficou prejudicado? Rafa, uma pergunta, aliás, é uma pergunta que muita gente realmente faz em relação a esse contato, né? Uhum, Eu falo para você o seguinte, quando eu era chefe de campus da Unip, eu, nós tínhamos que trabalhar a sala de aulas com o Vaticano. O que que é Vaticano? São salas com 200 alunos, 200 e poucos alunos, para terminar no final com 15 alunos, porque a desistência é muito muito grande. grande, é. O professor universitário, ele dá aula em toque de caixa. O grande problema, às vezes, dentro da sala de aula é que nós temos o aluno altas horas. Não fazendo propaganda, tá? Mas já falando. O que que é aquele aluno altas horas? Normalmente ele vai fazer uma pergunta e fala assim, na altas horas, o meu amigo quer saber. Mas na verdade é ele, entendeu? Então, assim, o professor realmente dá em toque de caixa essas aulas, que ele tem que cumprir uma grade ali, né? E, claro, no EAD você tem outros métodos. Eu falo que eu tenho alunos que fazem trabalhos, que é o PIN, que é um projeto nosso que tem todo bimestre, que eu falo que é um mini TCC. Uhum, Você pode fazer um trabalho com um amigo que está na Bahia. sim. E aí, muitas vezes, acaba tendo uma interação daqui, nas férias, esse nosso aluno daqui vai lá para a Bahia ou vice-versa, Vice-versa, verdade. entendeu? Então, assim, hoje você tem o fórum de discussão, que você interage com o professor, eu acho que interage muito melhor do que presencialmente, porque ali ele põe as dúvidas, né? E às vezes a dúvida que ele tem, alguém já perguntou, o professor já respondeu, já está fácil ali. Porque às vezes em sala de aula tem aquela questão, vai muito o professor deixar o aluno à vontade, mas às vezes o aluno tem medo de levantar o dedo e perguntar, Sim, e sim. alguém fazer uma piada e É uma sala verdade. grande e É ninguém olha, verdade. né? Então, Verdade. assim, claro, esse contato ficou um pouco à distância, mas hoje, no atual momento que a Uhum. gente vive, a sociedade, a gente faz. Sociedade totalmente digital. Exatamente. E isso acelerou depois da pandemia. Sim, a pandemia foi o estopim, né? Exatamente, você falou certo. Porque, assim, quando aconteceu a pandemia, a gente falou assim: como que nós vamos reagir? O que que vai ser da nossa vida? Caramba, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar meu sustento? Sim, sim. E aí, o que aconteceu? Nós conseguimos passar. E aí nós tivemos um outro problema depois da pandemia. Ninguém queria voltar para o presencial, É, perfeito. né? Na verdade. E as Sim, empresas também perceberam sim, que diminuiu o custo, mantendo, às vezes, o profissional na casa dele, dentro do conforto dele e produzindo, sim, sim, né? sim. Então, assim, claro, é muito bom o contato com colegas. Mas hoje, o polo, e isso daí eu trabalho muito dentro lá do meu polo, trazer o aluno para o nosso polo. Nós temos laboratório, nós temos professores de plantão, os tutores. Então a gente procura trazer, se ele quer fazer um trabalho em conjunto, de repente ele pode usar nosso espaço. A gente procura trabalhar. Mas a dinâmica que a vida a gente leva hoje é muito assim, muito rápido, É muito rápido, né? né? Então, assim, tem os pontos negativos, claro, Claro, sim, sim. mas eu vejo muito mais pontos positivos. Você vê, o grande problema que nós tínhamos quando a gente estava fazendo. Eu também fiz minha primeira graduação, foi presencial, sou da primeira turma de pedagogos da Universidade Paulista, né? Então, né? E aí o que acontece? Qual era o nosso grande problema quando a gente ia para a faculdade ou para a universidade? Na porta da faculdade, que o cara queria jogar um carteado, queria tomar uma cervejinha, sexta-feira ninguém queria entrar para a sala de aula, Sim, não é sim. verdade? E eu falava, eu falo sempre para os meus alunos, convidar para a igreja ninguém convida, mas para o boteco em frente da faculdade alguém vai convidar. Com Então é bem certeza. isso, bem... E essa coisa do EAD, também, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em cibersegurança, Aí, legal. privacidade, e tem mais um outro ponto lá também que eu não me lembro. Mas é uma uma pós bem completa. Tá, E estou fazendo pela PUC. parabéns. Totalmente à distância.
totalmente à distância. E aí é que fica em evidência muito a disciplina desse aluno, É, né? Você sabe o que eu falo para os meus alunos? Assim, eu dou algum exemplo clássico, o que é estudar. Que você falou, é disciplina. Sim, Se você olhar para mim, hoje eu tô gordinho. Você já assistiu alguma vez a São Silvestre? já. Já assistiu, né? Que é aqui, né? Começa aqui na Paulista, frente da Começa Gazeta, aqui, e verdade. sobe a Brigadeiros Antônio, que é o lugar, É. e acaba ali no prédio da Gazeta, onde é o Objetivo Unip. Se eu falar para você que eu vou participar hoje da São Silvestre, você vai olhar para mim, você tá gordinho, professor. O que é participar de uma São Silvestre? É sair correndo que nem doido? Não, primeiro eu vou caminhar e vou aumentando o ritmo, até chegar a um ritmo adequado. O que é estudar? É a mesma coisa. Não adianta eu falar para você, Rafa, estuda 3 horas por dia. Não, estude 1 hora, mas bem estudado, para você lembrar o que você estudou. E Sim. você vai aumentando. Porque nós temos, a grande maioria dos nossos alunos são alunos que, de repente, param de estudar algum tempo e precisa se recolocar no mercado de trabalho, ou a própria empresa está pedindo que ele tenha um curso superior para poder dar uma promoção. Então, você está muito tempo parado, sem estudar. O cara, ele tem que ir aquecendo devagarzinho, Sim, sim. aumentando o seu ritmo de estudo e Claro. criando um horário. De repente, horário 11 horas da noite. Eu durmo 3 horas por dia, Rafa. Eu durmo Só? só 3 horas. Meu 5 e Deus. meia da manhã eu já tô ligado, querendo saber. Já... Às vezes minha mulher briga e fala assim, pô, mas você vai... Não, já tô indo para a escola, já tô indo para a faculdade. Então, assim, ele tem que ter esse condicionamento e aos poucos fazendo isso. E eu falo até, viu, Rafa? Falo até um negócio interessante, que eu falo assim, o local de estudo é muito importante, tem que ter uma boa conexão na internet. Eu falo, proibido estudar na cozinha. Por quê? Vou te explicar. Tá lá o Rafa, lendo o seu material, estudando o seu material, ele olha para a geladeira olha para ele. Sabe o que o Rafa vai fazer? E todo mundo já fez isso. Aposto com o nosso amigo O Igor. o Igor, O aposto Belchior. Belchior, aposto com ele aí, valendo um McDonald's aí, tá? Você vai até a geladeira, você vai abrir a porta da geladeira, vai fazer um checklist, olhar o que tem lá dentro, vai olhar e não vai pegar nada e vai fechar a porta da geladeira. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Todo mundo já fez. Então isso tudo a gente procura mostrar para o aluno, mostrar esse trabalho, porque assim, você tem como estudar à distância e o polo oferece também a condição dele também ir presencialmente. Então você tem a opção bem variável para poder Isso, estudar. isso que eu ia perguntar, né? Quer dizer, esses polos, né, eles têm lá toda uma estrutura. Porque para o aluno estudar à distância, ele precisa ter uma estrutura mínima. E a gente viu na pandemia como nós estávamos despreparados para esse É, tipo de coisa, é né? Eu verdade. lembro na faculdade, eu estava no finalzinho da faculdade de Direito. Para mim não teve problema porque eu sou da tecnologia, Você então eu tinha dominou. tudo, né? É, Pô, vai, vamos para casa, tudo bem, para mim vida que segue. Mas para muita gente não tinha câmera, não tinha sequer um notebook, é, né? E a minha faculdade de Direito, ela era 100% presencial, não tinha essa possibilidade de... E uma outra coisa também que ficou muito evidente é que as plataformas digitais, pelo menos que existiam na minha faculdade, elas não funcionavam direito. Até a gente ir realmente por conta da pandemia e ir para home, digamos assim, exatamente. para estudar à distância. E aí, professor, um ponto que muito me chama a atenção é que existe uma diferença, né, entre o ensino à distância, o EAD, e a aula remota. E você pode, por favor, me corrigir se eu estiver errado, Claro, né? claro. Que uma vez eu entrevistei um professor num outro programa e ele me disse o seguinte, Rafael, a aula remota, ela não é um EAD. Eu falei, como assim? Não está à distância também? Ele falou, não, o professor está ao vivo interagindo com É, você. exatamente. O EAD não, o EAD você tem ali, o professor ele foi gravado aquilo ali e Isso. ele não tá interagindo contigo, ele vai interagir num fórum de discussão, tal. Isso, num chat, E isso é exatamente. interessante, né? No nosso caso, o que aconteceu com a nossa faculdade foi a aula remota. Uhum. Só que o professor, ele não sabia como dar essa aula remota. Não Então, estava ele, preparado ele para não quê? estava preparado, né? Então, o aluno não estava preparado e nem o professor estava preparado lá de cá. Então, ele dava a aula como se ele estivesse na sala de aula com os alunos lá. E quando chegava, assim, 20, 30 minutos da aula, o professor, ele estava
cansado, a energia dele já tinha se esgotado, já tinha se esvaído. Aí o aluno não interagia, câmera fechada, né? E isso não foi legal nesse ponto, Uhum. né? Você acha que os professores, eles já estão aptos tanto para aula remota ou para o EAD? Isso daí é uma coisa, uma pergunta que você está fazendo interessante e uma boa pergunta. É uma coisa que a gente briga muito ainda, a gente está adequando, porque realmente todos nós estamos acostumados com a aula presencial, né? E às vezes ele vai gravar aquela hora, ele se atrapalha um pouquinho, né? Então, assim, e uma coisa que a gente trabalha muito nas nossas gravações, porque assim, quando você faz um curso presencial, você perdeu aquela aula, dançou. Verdade. Você dançou. Você vai ter que pegar como um colega. Sim, Agora, um EAD você tem isso gravado. sim. Agora, o que eu entendo que é melhor que as instituições devem trabalhar? Aulas curtas, de 15 e Perfeito. 20 minutos. Perfeito. Muitas instituições ainda trabalham com aula de 1 hora e 10. Ninguém aguenta ficar Não 1 hora e 10 dá, olhando não dá. a pessoa falando, ela vai dormir. E vou te falar um negócio: tem muito aluno que deixa rolando lá para fazer, cumpriu aquela aula, assistiu a aula para constar como presença no sistema, né? O sistema pega, É, né? E ele não assistiu, sim, né? sim. Mas realmente o professor ele tem que dar uma aula que seja uma aula que tipo cursinho, bem didático, Sim. porque eu já fui Com coordenador gatilhos, né, com professor? gatilhos, isso, porque eu já fui coordenador do curso Objetivo, né? E quando eu era coordenador do curso Objetivo, inclusive em Taboão da Serra, fui trabalhar aqui na Paulista, na Zona Norte de Santana. Os meus professores, eu falava assim, ó, dê aula do princípio que o aluno não sabe. E muitos alunos aprenderam as suas disciplinas no cursinho por causa do professor. Que nem biologia, musiquinhas de biologia. Olha só. Então, Lúdico, né? A coisa mais lúdica. exatamente, entendeu? Então, você trabalhava, o professor que está ali gravando, ele tem que dar uma aula que seja fácil, didático, E que consiga prender a atenção Atenção, daquele aluno, exatamente, tem que prender acredito, né? atenção. Então, o que acaba acontecendo é que às vezes ele dá aula em toque de robô. Ele aperta o botãozinho aqui, 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 ele olha ali, Sim, olha aqui. sim. É um robozinho. Então, mas isso tem mudado bastante, tá? Tá. Isso tá mudando bastante. E hoje a tecnologia está muito melhor, melhorou muito. Você tem ideia? Você está falando de tecnologia, quando nós começamos o EAD, o sinal via por parabólica. Uau. Travava. Sabe como é que as provas vinham pra gente? Via fax. A gente recebia via fax, Mas já né? estava avançado. Mas assim, imagina você Assim, eu receber. digo naquela época, 2000 Exato, mas via fax, você tinha que depois tirar xerox. Ah, Hoje não, você tem. não, hoje você faz o download. Não, e hoje é assim, tá lá o Rafael, aluno RA tal, eu entro lá no sistema, eu gero as provas Assim, dele, tudo via plataforma. tudo rápido. Mesmo no polo, você disse que a prova ele faz presencial. A prova é presencial. Por Ele isso age. também que o polo é importante por isso. Exatamente. Né? Porque dá a estrutura. Dá esse suporte. E fora isso, o Polo tem o apoio da tutoria. Ele tem a tutoria 0800, que funciona 24 horas. Se o aluno quiser ligar de madrugada, ele pode ligar, vai ter uma pessoa para mesmo? atender ele. Olha só. Pode acontecer que, de repente, não tenha aquele tutor do curso dele. Se não Sim. tiver, o tutor que está naquele horário, ele recebe essa dúvida, e aí, depois, no dia seguinte, o tutor do curso vai lá e tira a dúvida dele. Mas a maioria das vezes, quando o aluno liga de madrugada, é como mexer no sistema, na plataforma. Então, ele Entendi. tem Um um tutor, suporte. suporte 24 horas. Então, de madrugada, ele Interessante. pode fazer isso, entendeu? Então, Interessante. o Polo é um apoio para dar todo o suporte, né? Uhum. Desde documentação, aplicar prova, plantão. A gente trabalha com muitas palestras, nós temos de sábado algumas palestras que é ao vivo, que acontece na sede. Entendi. Então você tem o aluno que realmente que está interessado Está em aplicado, né? interessado em estudar, ele tem toda a Que condição. interessante. Tem toda uma. Apesar de ser EAD, eu digo apesar, não de maneira pejorativa, tá? Claro. Digo assim, apesar de ser EAD, existe uma estrutura. Como, por exemplo, o Polo, né? O Polo que você tem lá, né? Uhum.
ele tem toda uma estrutura, internet rápida, computadores rápidos, Exatamente. né? Porque se esse cara tiver qualquer problema em casa, olha, vem Ele pro pode polo. usar, porque muitas vezes, que nem você falou, muitas vezes o aluno estuda pelo celular. Eu, particularmente, não Eu gosto. também não gosto. Eu gosto do notebook, Também tá? prefiro. Então, ele pode ir no polo. Você vê, no polo nós temos lá uma atendente, eu tenho uma pessoa do comercial, eu tenho uma secretária, Legal. eu tenho um assistente de coordenação, que é o professor Leonardo. Aliás, mandar uma mensagem para a minha equipe toda lá. Johanna do atendimento, que, aliás, todos estudaram com a gente, todos já estão fazendo até pós-graduação. Olha só que legal. Tem a Alexandra do comercial, a Andressa, que é a nossa secretária, e o professor Leonardo, que é assistente de coordenação. Que E legal. você tem eu falo, o polo, cada um tem a sua característica, você tem que ter o suporte, Sim. toda a estrutura. Que nem eu, no meu celular pessoal, eu tenho 800 alunos que falam comigo. Nossa. A minha esposa, inclusive, é sua colega também, é formada pela F1000. E eu também sou Legal. coordenador também da F1000. Olha só. Faço um pouquinho de tudo. Como é que você faz tudo isso, né? Por isso que eu durmo 3 horas só. Agora eu entendi. Agora eu Para dar entendi. tempo, entendeu? Tem que dormir só isso mesmo. A minha esposa fala assim: você é maluco, se eu abrir agora meu celular, tem alguma mensagem de algum aluno perguntando alguma coisa. Então, esse é o meu método que eu adotei, que veio do presencial, que é a importância de poder o aluno se sentir acolhido pelo coordenador. Professor, isso que você traz é bem interessante, porque, principalmente nessa questão da comunicação, né? Essa comunicação, ela ela passou a ser mais estruturada. Uhum, A comunicação que eu digo aluno-professor, uhum. né? Ela passa a ser mais estruturada. Quem é esse professor? Fórum de discussão, pergunto para ele aqui, tem um modo de perguntar para ele, não é? Você acha? Eu tenho um professor que é meu amigo, Uhum. que ele diz que a aula é uma violência. É mesmo. É, ele é um filósofo, né? É mó barato falar com ele. E eu falei, por que, professor, você tem essa visão? Ele falou, cara, no modo como é aqui as nossas universidades, pelo menos no presencial, pô, eu estou acima de você. Eu tô meio que impondo conteúdo para você, né? Então o aluno, como eu disse, tem essa hierarquia, né? Você acha que no EAD isso tem mudado? Você acha que esse professor ele tá mais acessível? Você acha que nós podemos observar que, olha, eu estou mais próximo do professor, mesmo estando distante? Isso é uma coisa que a gente fala. O curso você pode ser à distância, mas é importante a gente estar próximo do aluno. Isso é o que a gente Sim, fala, é o lema lá dentro do polo, sim, né? Claro, ele tem várias ferramentas para poder mandar sua dúvida para o professor, que nem você falou. Ele tem o 0800 que ele liga, ele tem o fórum de discussão, ele tem o atendimento, que ele abre um atendimento, inclusive o atendimento, tanto seja qualquer tipo de atendimento, seja dúvidas pedagógicas, dúvidas financeiras, dúvidas de secretaria, tem que ser devolvido em pelo menos de 2 a 3 dias. Se Ah, 2 tá. a 3 dias não é devolvido, isso é orientação nossa, nosso polo. Ele Uhum. passa para a gente, aí sou eu que entro na parada para puxar a orelha de quem está lá do outro lado que não respondeu. Então, assim, eu acho que, claro, aquele contato você físico ficou mais difícil, Sim. mas a dúvida chega mais fácil. Porque aquela questão que eu falei para você, às vezes o aluno tem uma dúvida, mas ele tem vergonha de perguntar. Sim. Agora, nesse formato, é muito Não, mais fácil. ele só vai digitar, Só vai né? digitar. Ele não Então, tem porquê. não tem, não vai pôr o rostinho dele lá Sim, e não vai ninguém zoar, de repente tirar o barato da pergunta dele. sim, E normalmente quando tira o barato, todo mundo tá com dúvida, mas não tem coragem. Teve alguém que sim, teve coragem e alguém fez uma piadinha na sala. sim, verdade. Então, eu vejo que hoje você tem a facilidade de chegar a sua dúvida mais rápida para o professor e ele te devolver. Porque Sim, muitas vezes no presencial o aluno vai embora com dúvida. Ou sim. muitas vezes, já pode acontecer, o professor fala para ele assim, ó, pesquisa no livro tal e vai lá buscar a Vai lá informação. buscar. Entendeu? Professor, agora conectando isso que você está falando de livros, né? Eu sei que nós estamos falando aqui do ensino já para um adulto, Uhum, né? Mas eu quero trazer um tema, até para a gente fazer uma correlação aqui, uhum,
que no episódio passado, no 16º episódio, a gente falou, eu trouxe aqui a Camila Sponton, que é uma neurocientista, é isso? Poxa, me desculpe, Camila. Né? Eu esqueci, acho que ela é neurocientista. Mas ela é bem interessante os pontos que ela trouxe, e a gente se debruçou bastante no sentido da exposição das crianças às telas, né? Tá. E eu trouxe um livro, que é um livro que eu estou... É isso mesmo? Obrigado, Igor. Eu trouxe um livro que é A Fábrica de Cretinos Digitais, o nome do livro, do senhor Michel. Que eu desisti de tentar falar o nome dele, que ele é francês. É Eu francês? esqueci de... Pardon, monsieur. Pronto. Você vai falar melhor que eu, professor. Vamos lá. Ele traz uma relação aqui da utilização, né, de crianças, do uso na verdade, o uso de telas por crianças. E isso está afetando de uma maneira essas crianças que, pela primeira vez, essas crianças têm o QI inferior ao QI dos pais, né? E segundo o livro, isso se deve muito ao uso de telas em excesso, consumo em excesso, né? E aí a gente vê uma tentativa do governo de São Paulo, ainda esse ano, de dizer assim, olha, os livros serão todos digitais, não teremos mais livros físicos. E isso, claro, né, repercutiu, e aí o governo disse que não, que isso foi uma interpretação errada, não é isso, que na verdade vai ser híbrido, né? Que o aluno pode escolher se ele vai ter o livro digital ou impresso, né? E aí isso é um problema, visto que, poxa, num país como o nosso, né, nem vamos sair de São Paulo, vai num estado como São Paulo, você tem gente que tem de tudo, todos os dispositivos eletrônicos, e gente que não tem nada, que às vezes usa o celular do pai para estudar, né, o da mãe. Então, e sem contar sinal, né? Tem lugar que aqui em São Paulo que nem funciona. Não tem, né? Aí vai depender da Starlink, né? Aliás, eu vi uma vez, cortando um pouquinho, eu vi uma matéria que o menino, na época de pandemia, ele subia na árvore do fundo do quintal da casa dele para poder pegar o sinal e poder estudar. Então, veja, né? Olha os desafios. E aí sim o governo acabou voltando atrás, dando essa opção aí. Agora, se a gente olhar para o mundo, né? Vamos olhar para a Suécia. A Suécia, que a minha fonte é o Le Monde, tá? E a headline é assim, muito rápido, tão cedo, né? A Suécia, ela volta atrás na utilização de uso de telas nas escolas. E aí, conectando de novo com o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele coloca que os gurus do Vale do Silício, que são quem criaram toda essa tecnologia, são aqueles que criaram essa teranologia, eles, na verdade, proíbem os seus filhos de uso de telas. Então, eles até pagam mais caro para que os seus filhos vá para escolas onde não tenham telas. E, de novo, voltando aqui, e agora eu vou conectar, tá? A minha pergunta para você. Quando aqui a gente tá... O problema disso tudo aqui é porque a gente está falando de crianças, o seu desenvolvimento intelectual, né? É nesse desenvolvimento intelectual que é o cuidado que a gente tem que ter. O adulto, eu até coloquei isso, eu falei, o adulto ele também está viciado nas telas. Com certeza. Né? Quer dizer, vamos para o restaurante para a gente ficar lá no celular. Vamos para não sei onde pra gente ficar. Apesar que na minha família a gente faz um negócio muito interessante. Eu acho que não sei se. Eu acho que todo mundo. Tudo bem, vamos para um restaurante, a gente é muito família. Quem pegar o celular na mão paga a conta. Ótimo. Entendeu? Fica a dica, gostei. Entendeu? Gostei. Então eu falo assim, que é um momento que a gente tem que de família. Sim. Mas aí, Rafa, eu vou falar um negócio para você. Deixa eu concluir, que aí eu vou passar a bola para você. Tá, vai tocar para mim, vamos lá. Segura aí, professor. Ó,
Porque, e aí se você for parar pra pensar, quando você tá no EAD, né, você tem bastante distrações. Não só a geladeira na cozinha, né? Você tem o jornal que tá ali rolando, um filme, uma outra coisa, Alguém né? Alguém chamando, te chamando, chamando. várias telas ao mesmo tempo. Você tem a tela do note, o celular, sei lá eu. E para mim, uma coisa que fez muita diferença na faculdade de Direito, que eu venho de outras faculdades de tecnologia, depois que eu fui estudar Direito, foi voltar a escrever, né? Então, eu tive a sorte de me matricular numa universidade que era muito analógica, e eu tive que aprender a escrever. Os professores Na escreviam lá. lousa. Então, claro que tinha uns com os slides, lógico que tem, mas eu voltei a escrever. Isso me ajudou. E eu Claro. ficava muito fora das redes sociais. De verdade, muito fora. Na hora que eu estava estudando, meu celular ficava no modo avião, Perfeito. né? E isso me ajudou para ter um excelente aproveitamento na faculdade de Direito, né? Agora, trazendo para você a pergunta, professor. Hum. Olhando tudo isso, né? O EAD, onde você não tem. E aí, eu acho que eu acho legal essa parte do EAD, porque você meio que joga a responsabilidade pro adulto, né? Porque é um adulto. No seu ponto de vista, pro EAD, para esse cara atingir uma boa performance, você acha que, olha, você está no EAD, então é como se você estivesse numa universidade. Como que esse aluno ele pode eh, fazer para ter sucesso no EAD? Uhum. E olhando o ponto de vista, porque a gente está falando de educação, né? Olhando para o ponto de vista para crianças, você imagina que teremos EAD para o infantil também? Olha, Rafa, é assim, eu acho que eu fico até preocupado pelo tempo aqui, né? Que Não, né? Mas assim, fica tranquilo. é, vamos voltar a falar das crianças, né? Hoje o grande problema, as pessoas não estão mais junto, convivendo junto. Às vezes o pai dá um celular pro filho ficar quieto. Você já entrou no restaurante, você viu quantas crianças ficam no Sim. celular? Porque aí o pai, ele dá o celular. Minha netinha, tem uma netinha que ontem fez 5 anos, ela já com 3 anos já sabia mexer no celular, já sabe virar, já mexer ali, como fazer, pôr música, montar seus vídeos, já sabia até montar vídeo. Olha Nossa. só, né? Porque assim, perdeu-se esse contato da infância. Eu falo com o meu neto mais velho, que é o Gustavo, 14 anos, eu falo assim, eu conto um pouquinho, porque ele tem a curiosidade de saber como foi minha infância. Minha infância era empinando pipa, jogando bola na A rua, minha também. entendeu? Brincando de carrinho de rolemã, guerrinha de mamona, né? Então, a mãe chamando você, né? Isso. Pô, filho, vai tomar banho. Mãe, mais um pouquinho, mãe, entendeu? Perdeu toda essa É essência. verdade. A criança não vive mais a sua infância, É, né? Vamos lá, as meninas brincavam de boneca até os 14, 15 anos, verdade, cara. né? Eu Verdade. brinquei também com carrinho, É, jogando bola, aquela coisa, coleção Matchbox, que era os sim. carrinhos, aquela coisa toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo na vida tem um momento certo do avanço de um ser humano. Então a gente tem que não pular alguns estágios. Hoje se Perfeito. pula alguns estágios. Perfeito. Falando do aluno estudando no EAD, o que eu falo para o aluno? Até há pouco tempo atrás, e é uma discussão que nós temos dentro da universidade, nós tínhamos os livros impressos. Eu, particularmente, eu sou a favor do livro impresso. Tá? Mas hoje a gente tem um problema muito sério. Todo mundo fala natureza, papel, economia. Então você tem um conflito de um lado falando, ó, nós temos que preservar a natureza, nós temos que ter menos papel, que são menos árvores que vão, né? E Sim. temos que pensar mais na tecnologia, Sim. Há né? um conflito, Há né? um conflito, Conflito. concorda? Concordo. Porque hoje você fala, pô, papel. Pô, né, antigamente, eu mesmo, quando era coordenador do colégio Objetivo de Cantareira, na Zona Norte, eu orientava os professores a dar muito trabalho para não fazer no papel maço. Os alunos me detestavam, pô, cara, eu escrever no papel maço, Né, eu né? cansei de ver isso na faculdade Entendeu? também. Então, assim,
Hoje, se tratando do EAD, o que que eu falo para o aluno? Eu explico a trajetória dentro da plataforma da disciplina, entrar em avisos, ver o aviso, ter o plano de estudo. Depois do plano de estudo, você vai abrir o livro-texto. O livro-texto que tá lá na plataforma dele, você vai salvar. E o que que você vai fazer? Abrir o livro-texto, você vai começar a fazer assim, resumo, escrever do lado. Então, isso é a orientação que eu dou. Leu lá, resuminho. Leu lá, resuminho. Leu lá, resuminho. E depois assistir a videoaula. E depois fazer os questionários da atividade teleal. Muitas vezes, o que o aluno faz? Ele não abre o livro-texto, ele vai assistir a videoaula, que é 15 minutinhos, 20 minutinhos, e depois vai fazer a prova. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Então, a orientação que eu passo é escrever. Nós Sim. deixamos de ter o hábito de escrever, porque hoje você faz tudo no celular, o computador corrige tudo para você, você Você nem escreve, precisa saber, né, né? escrever direito, né? Né? Exatamente. Então, isso daí é péssimo. Sim, sim. Então, assim, agora, as crianças, você tem que, eu acho que tem que mesclar. Tem que fazer um pouco de tecnologia, mas ao mesmo tempo não perder a essência da Tem um educação. híbrido, né? Exa- Encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente precisa ter. Sim, sim. Tecnologia é muito bom, é muito Claro que é, importante, claro que é. mas a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. E eu falo, eu tenho 4 netos, né? Tenho 2 filhos, cada um tem, o Anderson tem a Heloísa e o Matheus, e a Camila tem o Gustavo e o Luiz Henrique. Legal. Eu falo, ó, monitorar o celular, monitorar o que eles estão vendo. Sim, sim. Isso é muito importante, entendeu? Porque eles ficam o tempo todo no videogame. As crianças não saem para brincar. Então, eu sei que a gente vive um mundo de violência, que hoje a gente tem medo, muito medo, a gente quer pôr nossa família dentro de uma bolha, É verdade. então perder um pouquinho disso daí. É. Né? O vizinho chegar e bater na porta pedindo uma xícara de açúcar, né? O cara, a minha mulher fica doida comigo, porque dentro do meu condomínio eu falo com todo mundo, eu falo com a faxineira, eu falo com o vizinho, eu falo Isso aí. bom dia, boa tarde, boa noite, falo mesmo. Tem gente que não sabe quem é o vizinho do lado, É verdade, verdade. entendeu? Então, Nós estamos cada vez mais digitais, né? digitais. Nós, assim, parece que nós nos transformamos em alguns. Parece que nós somos avatar, né? Avatar, Você vai conversar comigo só, é, né? Até ligações, né? Ligações você não atende mais. Eu mesmo não atendo ligação. Acho péssimo atender ligação, mas mesmo. é um trauma que eu tenho. Mas assim, o que falta, a tecnologia veio para ficar e para melhorar, né? Eu falo, eu fui eu fui uma das pessoas que teve o primeiro celular na época lá da Telesp, né? Aquela coisa doida, né? Eu sou da época de orelhão, de ficha, depois cartão, né? Então, assim, Pois é. a gente tem que manter algumas coisas como essencial na vida. Sim, sim. A família é a base de tudo e é o Sim. que a gente tem que trabalhar. Perfeito. Vamos evoluir com a tecnologia, com o crescimento, né? Também não podemos ficar, pô, seu filho ficar, vai ser esse. Não, mas tem que dar uma equilibrada. O que falta é Sim, equilibrar. sim. Professor, e assim, eu tô te chamando de professor porque É. o professor Luizinho é meu amigo, eu É. posso chamar de professor. Pode, Todo mundo chama de professor é, também, é, vou chamar de professor. Eu, assim, eu particularmente, eu valorizo muito um professor, né? Professor, professora. E eu acho que, na minha ótica, cada vez mais o professor, ele se torna mais essencial. Ah, mas e o Parabéns. avanço da inteligência artificial? Aí o professor se torna mais essencial ainda, Com certeza. né? Por quê? Porque o professor, ele traz essa bagagem, essa experiência, que nenhuma IA vai ter. Com isso chegando, o chat GPT, que é o que está na moda aí, né? Os alunos fazendo esse tipo de, pô, faço uma pergunta aqui pro chat GPT, ele me entrega um trabalho, eu nem vou imprimir, né? Eu vou copiar e colar no Word, toma aí. Apesar Você que temos acha? ferramentas para pegar tudo isso, hein? Excelente, Nós excelente. temos ferramenta, nós temos ferramenta hoje, a tecnologia hoje a gente consegue pegar bastante coisa, então Ótimo. conseguimos Também usa a tecnologia para também. poder se proteger. Perfeito. Você acha que o professor, nessa era digital, ele vem sendo mais valorizado? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é:
O professor no EAD, ele agora tem uma maior liberdade? Porque veja, se é EAD, eu gravei esse vídeo para essa universidade. Agora eu vou gravar um vídeo para aquela universidade. Estou colocando realmente de modo grosseiro, tá? Até para Uhum, com uma uhum. provocação, professor. No seu entendimento, você acha que esse professor ele se tornou mais importante e ele ganhou uma maior liberdade? Rafa, é assim, né? O professor, todo mundo na vida teve um professor na sua vida, na sua formação, É todos verdade. nós, Uhum, né? sim. Todos passaram por uma sala de aula, de alguma forma teve um professor. É, a- aliás, o curso de pedagogia é um dos mais procurados dentro das instituições de Legal, ensino, ainda é, legal. né? Às vezes o pessoal fala assim, muitas vezes fala assim, ah, mas professor ganha mal, não sei o quê. Eu entendo tudo isso, eu entendo, claro. E eu sempre falo assim, quem vai fazer o seu mercado de trabalho é você. Se você é um bom profissional, se você tem um bom destaque, você está sempre se atualizando, você vai ter mercado. Eu tenho um convite, essa semana eu tive um convite para outra instituição, entendeu? Mas todo mundo sabe que a minha instituição de coração sempre vai ser o Objetivo Unip, né? Mas isso, a desvalorização do professor, eu acho assim, quem valoriza o professor, quem tem a função de valorizar o professor, é a família. O pai e a mãe mostrar que o professor é muito importante na formação dele, no crescimento dele, e saber dividir que a função do professor é educar pedagogicamente, não educação de berço. Perfeito. E Que isso tem um, muita gente terceiriza, né? exatamente, terceiriza, exatamente. Então, assim, mas claro, se a gente falar do Japão, né? Se você falar o imperador japonês, ele abaixa a cabeça para dois segmentos profissionais. Você sabe quais são? Não sei. Professor e policial, tá? Ele realmente abaixa a cabeça, porque ele sabe valorizar. Então, em relação a alguns anos atrás, realmente o professor tinha-se mais respeito Pelo professor, sem pelo sombra de professor. dúvidas. Hoje, se bobear, claro, nós temos situações e casos de agressão ao Agressão, sim, professor, vias de fato, né? né? E isso não pode. E quem é o trabalho? Trabalho da família, Sim, trabalho da sociedade, dos meios de comunicação, começar a fazer um trabalho valorizando, mostrando mais a linha de frente do professor, que sim, é sim, muito importante. Às vezes esqueceram de fazer isso, estão esquecendo de fazer isso. sim, sim. Porque o professor ele fica marcado na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto. É porque o colégio, ele faz parte, ele tem que ser, ele precisa ser abraçado por aquela comunidade, por aquela sociedade. Ele tem que fazer parte daquilo, não é? Exatamente. É uma extensão, não é? Não terceirizando a educação que deveria Não. ser feita pelos pais para aquele colégio, mas quando você entende isso, eu acho que a coisa flui melhor. E você, fazendo um complemento da sua pergunta, hoje realmente o professor ele tem uma flexibilidade maior de realmente trabalhar para várias instituições, de gravar, tal, Sim, aquela sim. coisa toda, ele pode, ele tem tem um respeito ético, né? Você não pode trabalhar numa instituição e depois levar de uma outra para outra, você Sim, tem sim. um respeito profissional, Claro. né? Mas assim, a grande medo hoje do professor você vê, né? Quando você não tinha um EAD, quantos professores você precisaria para poder dar aula? Nossa. Em várias salas de aula. Pois é. Hoje, um professor dá aula para quantos alunos? Não, não dá pra, né? Né? Eu vou dar um exemplo, uma disciplina lá dentro do meu curso, lá, Homem e Sociedade. Esse professor gravou a aula dele, ele passou para a rede toda. Agora imagina, né? Claro, acabou-se, de certa forma, eh, perdendo, vamos dizer assim, alguns professores ficaram pelo meio caminho, porque não tem mercado para todos, Sim, né? sim. Aí qual é o trabalho? Trabalhar na parte de tutoria. Tutoria se precisa, nos pólios precisa de tutores, no próprio, na sede daquela instituição de sempre precisa ter tutor, entendeu? Entendi. Mas o professor, ele tem uma atuação grande, ele pode abrir. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna,
ela está fazendo RH com a gente, não é só a pessoa que tem uma graduação em RH pode trabalhar no RH. Tem muitos pedagogos, professores trabalhando em RH. Interessante. Então, Interessante. você abre, aquele curso pode abrir frente de trabalhos diferentes, não é ser aquela específica, né? Que nem o direito. O direito tem várias áreas para você trabalhar, Muitas né? áreas. Civil, Muitas criminal, áreas. e aí vai, né? Mas No meu caso, digital. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, É assim, bem e amplo. com isso está abrindo-se outras frentes de área profissional, Sim, sim. né? Professor, podemos dizer, a gente já está aqui, nós já estamos nos encaminhando para o final do Não. nosso Aliás, que podcast. pena, passou tão rápido, Pois é, foi passa muito rápido, bom, né? viu? Não, foi muito bom mesmo. Mas olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta final aqui. Vamos lá. Prometo que não é uma pergunta capciosa, tá, Não. professor? Você acha que o EAD democratizou o acesso às universidades? Assim, vamos dizer, porque quando era presencial, vamos lá, o custo de um curso presencial era muito caro, É caro, né? realmente. Né? Ainda é, né? Ainda é. Para alguns Né? cursos Alguns cursos específicos, odontologia, por exemplo. medicina, né? Medicina. Agora, com o EAD, ele caiu os valores. Hoje tem curso que o aluno paga R$ 150 por mês para poder estudar e ter uma graduação, né? Então, ele abriu a possibilidade de mais pessoas poderem estudar. Porque a gente sabe que tem muita gente que não tem condições, às vezes, de pagar uma boa faculdade presencial. Não O aluno que tem. for fazer, a pessoa que for fazer um curso de medicina presencial, tem que ter alguém Não. bancando. Não tem Não tem jeito, como. né? Não tem como. Uma pessoa... Claro, tem casos de pessoas humildes que conseguiram, aquela coisa toda, Sim. mas o cara praticamente tinha que Fora da trabalhar curva, né? fora da curva, ele tem que trabalhar de madrugada, o cara tem que fazer bico daqui, né? Então, assim, hoje hoje não tem desculpa para quem falar assim, eu não quero, não tenho condições de pagar um estudo. Tem. O EAD chegou com valores que realmente a pessoa pode. Você vê, hoje quanto custa uma pizza? R$ 80? Se for na pizza que o Igor come, uns 150, 180 Ó, tá vendo? reais. Você comeu já Toda sexta-feira. comeu um mês de curso. Um mês de curso. Aí você comeu. No único dia. No único dia. Você acabou com sua mensalidade no único dia. Então, assim, a facilidade que hoje a pessoa tem de poder estudar é muito grande. Ele faz o processo seletivo pelo próprio sistema, ele Sim. faz a redação dele, é aprovado, ele faz tudo sem precisar ir até o polo, sem precisar se deslocar. Antigamente, eu participei de muitos vestibulares, você via aquelas filas enormes, o pessoal fazendo, Sim. né? Os vestibulares tradicionais ainda continuam, como o USP, a FUVEST, né? Unicamp, VUNESP, né? Mas você vê hoje, e sem contar que antigamente você tinha o vestibular no começo do ano e em alguns casos na metade do ano. Hoje você tem 4 entradas, você tem 2 processos seletivos no primeiro semestre e 2 no segundo. Eu tenho Perfeito. alunos entrando agora para estudar agora em outubro. Olha só, que interessante. Entendeu? Realmente mudou muito, né, professor? Uma revolução, Uma não é? revolução, Uma revolução. né? Claro que tem alguns pontos que a gente ainda está adequando, a gente está ainda melhorando, porque Sim. tudo na vida é evolução. Claro. Sim. Mas sempre que eu falo, guardando alguns princípios que são básicos, que é importante na educação. Para mim, professor, eu acho que a sua linha de raciocínio ela vai muito ao encontro da minha também. Para mim, democratizou. Assim, no meu ponto de vista, na minha ótica, democratizou. Por exemplo, olha, na pós-graduação que eu estou fazendo, eu tive aula com o Yuval Harari, Olha, né? O escritor aí do Sapiens, do Homo Deus, né? E 21 lições do século XXI. Né? caramba, você vê que Então, privilégio. privilégio. Isso daí é um né? privilégio. Então, assim, eu nem precisei, ele fala inglês, mas eu nem precisei me preocupar com isso também, caso eu não dominasse a língua, porque tem lá a legenda, né? E eu assisti sentado na minha casa, no meu conforto. Pô. Então, você disse Bahia, né? O cara que tá na Bahia, o cara pode estar em qualquer outro lugar. Exatamente. Talvez o cara não mora aqui, tá morando em outro lugar, mas ele tá estudando alguma coisa que tá aqui no Brasil.
E de repente essas pessoas desenvolvem um laço e pode ter essa conexão. Eu acho bem interessante, de É. verdade. De E, verdade. e assim, Rafa, eu falo assim, o EAD, eu me apaixonei pelo EAD, que nem eu falei, eu não tinha um pé atrás, eu tinha os dois pés atrás em relação ao EAD. E hoje eu falo para as pessoas, a pessoa consegue estudar, mas Sim, precisa ter um suporte do polo, um trabalho legal. de equipe, mas também a pessoa também tem que procurar ajuda, porque a gente não tem uma bola de cristal para saber, né, quem é que tá. A gente tem algumas ferramentas que a gente tem a tutoria que manda mensagem, ó, Sim, sim. você não acessou sua plataforma já faz 3 dias. Isso existe todo um Interessante. gatilho avisando a gente procura fazer Sim, isso, sim. né? Mas a pessoa tem condições de Mas estudar. eu acho que essas pessoas desconectadas, elas também estavam desconectadas no presencial, É, né? Você também tinha aquele aluno ali de canto, né? Que às vezes você precisava, e muitas vezes passa despercebido, mesmo o aluno ali, né? Então, é interessante isso, porque tem toda uma estrutura. Agora, professor, deixa eu dar um recado aqui. claro. Eu sei que você está imaginando aí, você está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no YouTube, você está pensando, poxa, eu não faço ideia de como tudo isso funciona, tenho dificuldades com a tecnologia. Você sabe que eu criei um curso para você aprender a proteger os seus dados e, ao mesmo tempo, você tem um contato maior com a tecnologia de maneira saudável. Até porque nós estamos inseridos numa sociedade digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o curso Aprenda Você Mesmo a Proteger os Seus Dados. Ele está inteiramente gravado. Vamos dizer que é um EAD, né? Olha, que Tá lá legal. prontinho para quem quiser. Você sabe, professor, que a maioria dos meus alunos tem mais de 60 anos. É mesmo? Poxa, eles aprenderam aí a criptografar arquivos, como se conectar a uma VPN, rodar um antivírus, tomar cuidado com os cookies. Olha só que interessante, gente. Eu vou deixar o link aqui para você se tornar de vez um imigrante digital. Professor Luizinho, Aliás, deixa eu fazer só um adendo. Você focou, é tanta coisa. O ano passado, quero mandar um abraço para o nosso aluno Rafael, se formou em biomedicina com 70 biomedicina. anos. Oh, uau, olha só. Biomedicina, 4 anos de curso, fez Parabéns aulas aí. práticas. Com esse For... nome, né, o cara já é É... diferenciado, né, professor? É verdade, é verdade, tá explicado, né? Tá Entendeu? explicado. Você vê, formou os filhos todos, Que né? E legal. depois, dentro do ramo dele, ele, sabe que ele, você vê que ele criou, inclusive ele forneceu na época da pandemia, que eram umas placas que limpava o seu sapato através do ultravioleta. Que E ele que legal. criou isso nos elevadores do shopping. Olha E só. é meu aluno. O O Rafael. Rafael que fez Ah, você vê. biomedicina, tá vendo? Então, Rafael, né? Professor, como fala aqui pra gente como te encontrar, onde te encontrar, mandar um oi pra você. Conta aí pra gente quais as suas redes. Fala pra aquela câmera bonitona que tá ali. no Instagram é fácil, luizinho.petrone, né? E é fácil, é normal, que hoje todo mundo usa o Instagram, né? Então vamos Sim. de Instagram. Meu polo fica lá em Taboão da Serra, dentro do shopping Taboão, né? De segunda a sexta eu sempre estou lá, e quem precisar ir falar alguma coisa, pode mandar uma mensagem através do Instagram, fique à vontade. E eu gosto de conhecer pessoas interessadas em estudar e ajudar. Porque, só para finalizar, Manda um recado aí, professor. ó, porque assim, o, o grande desafio é o que está dentro de você. Quando você acredita em você, você consegue chegar em qualquer lugar. E o meu sonho e o meu trabalho é toda vez poder ajudar o aluno a conquistar isso daqui, o capelo. O capelo. Foi exatamente o que eu disse quando ele chegou com isso aqui. Não foi? Falar, ele veio com capelo. Né? E o seu canudo. E para finalizar, eu uso muito exemplo da natureza. Eu não sei se você já viu a girafa dando a luz. Não. Não? Ninguém já viu, né? Então, assim, quando a girafa vai dar luz, o filhote cai daquela altura mesmo. E aí, o que ele faz? A mãe, quando o filhote começa a levantar, tem as pernas muito finas e fracas, ela vai com o pescoço e Derruba. derruba muitas vezes. Mas muitas vezes. Por quê? Preparando o filhote para a vida. Porque quando o leão vai caçar, o que ele vai caçar? Os mais fracos. Quais são os mais fracos? Os filhotes e os mais velhos. E quando o leão, né, o bote, para realmente matar, aquele filhote ter força para levantar e olhar para frente e buscar seu objetivo na vida.
E é isso que eu ensino para todas as pessoas todos os dias. Tá bom, Rafa? Muito bom, professor, muito bom. Professor Luizinho Petroni, muito obrigado, viu? Uma honra recebê-lo aqui no Pode Acessar, 17º episódio. Muito obrigado mesmo, tá? Espero que você tenha gostado aqui do episódio. Pra gente Aliás, foi vários e vários ensinamentos aí, viu? Tá e bom, professor? parabéns, Rafa. Você que continue com seu trabalho maravilhoso. Foi uma grande honra estar aqui com você. E sempre falando, acredite na educação. Isso aí, Invista na educação. Aliás, invista em você, que é o isso mais aí, importante. com certeza. Pessoal, muito obrigado, professor. Grande prazer. Prazer todo meu. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Gente, muito obrigado. Esse aqui foi o 17º episódio do Pode Acessar e até a próxima. Nós fomos. Tchau. Tchau.